desaparecido do cenário, haveria uma grande desorganização e seria muito mais fácil impedir qualquer regime sucessivo. O presidente Kennedy ordenou a operação da Baía dos Porcos, com Fidel Castro ainda vivo. 30 anos mais tarde, Cuba comemorou o evento, considerando acertadamente que a operação ajudou a unificar a nação. A brigada de exilados cubanos, treinados pela CIA, desembarcou na praia, mas eles descobriram que não contavam com o necessário apoio aéreo. As forças de Fidel Castro os esmagaram. Fidel posteriormente declarou que a Baía dos Porcos desempenhou o papel de estabelecer seu regime em Cuba. O episódio da agressão da Baía dos Porcos não é apenas um evento histórico importante e não terminou apenas como uma grande vitória da Revolução Cubana e uma grande derrota para os imperialistas. Mas também, por causa daquela invasão, foi proclamada a natureza socialista da Revolução Cubana. Grayston Lynch lutou na Baía dos Porcos. Derrubamos outro B-26 que passou por ali. Ele bateu na água e veio para cima de nosso navio. Quase nos atingiu. Chegamos ao limite de 12 milhas e vimos 2 cruzadores no horizonte. Entrei em contato com eles e disse: bem, estamos em águas internacionais, estamos sob ataque aéreo. Vocês podem nos ajudar? Nunca vou esquecer quando o capitão respondeu: meu coração está com vocês, mas não posso ajudá-los. Tenho ordens para não me envolver. Eu perguntei a ele: você recebeu alguma ordem para nos dar cobertura ou apoio nesta operação? Ele disse: não recebi. Acho que sou mais responsável pelo fracasso do que qualquer outra pessoa, por uma grande margem. No esforço inteiramente inútil e previsível de manter o reprovável caráter da operação, foram feitos todos os tipos de sacrifícios de capacidade operacional. Nós podíamos usar o território dos Estados Unidos. Isso significava que a base de início da operação tinha que ser a América Central. Não podíamos usar aviões mais modernos que talvez tivessem uma maior autonomia de voo. Deveríamos ter tido 20 tripulações de aviões em vez de 4. E deveríamos ter outros 30 bombardeiros B-26 à nossa disposição para que pudéssemos acabar com o mito de que a operação seria reprovável. Acho que isso teria sido decisivo para a nossa capacidade em conduzir a operação. A principal declaração feita pelo presidente foi que se tivéssemos um governo parlamentarista, eu precisaria me demitir. Mas nós temos um governo presidencialista. Isso significa que você e diversos outros diretamente responsáveis pela operação precisarão se demitir. Foram levantadas muitas dúvidas quanto ao envolvimento da CIA no trabalho paramilitar ou não, e a derrota foi um golpe terrível para o presidente, para Kennedy e para a CIA. O presidente disse posteriormente que havia tentado acabar com a CIA, de tão decepcionado que ficou. O estranho é que 1 ou 2 anos depois, ele solicitou à CIA que fizesse outros trabalhos. Ele concluiu que a CIA era dele e estava disponível para que ele a usasse para as coisas que bem entendesse. Em outubro de 62, o presidente Kennedy comprometeu-se a lutar contra Fidel Castro. Posso assegurar-lhes que esta bandeira será devolvida à sua brigada em uma Havana livre. Campo de treinamento para a tentativa seguinte de eliminar Fidel Castro. Foi chamada de Operação Mongoose e ficou sob o controle de Robert Kennedy, irmão do presidente. A Operação Mongoose havia sido iniciada em outubro de 61. Recebemos ordens de montar uma operação paramilitar em termos de sabotagem na ilha. Não havia restado nada depois da Baía dos Porcos e tivemos que começar tudo de novo.
com barcos, treinamento e recrutamento de pessoas. O grupo não era muito grande e, obviamente, eles não eram suficientes para uma ação que pudesse satisfazer o presidente, mas continuamos tentando. Fizemos centenas de missões partindo daquela base. Fizemos de tudo. Fizemos sabotagem, fizemos ataques, comando e levando provisões para pessoas na ilha. Missões de reconhecimento, de coleta de dados, e a coisa ia progredindo maravilhosamente. O presidente não tinha nenhuma outra prioridade. Ele só queria se livrar de Fidel Castro. Como Bob Kennedy disse, não vamos poupar esforços, nem homens, nem materiais. Isso é mais prioritário que qualquer outra coisa. E não era uma questão de ter informações para fazer alguma coisa. Eles viviam me perguntando, por que vocês não estão fazendo mais? Eu não posso fazer mais, estamos nos esforçando ao máximo. Tão simbólico quanto o crescente descontentamento contra Fidel Castro é esse incêndio do coração de Havana, na maior loja de departamentos da cidade, desapropriada pelo regime Fidel Castro e por seu desejo de comunizar a ilha. Dizem que a loja foi incendiada por cubanos desesperados pela política tirânica de Fidel. Na verdade, a CIA estava por trás de grande parte da sabotagem que minou a frágil economia. A economia cubana sempre dependeu de sua produção açucareira. Essa produção tornou-se o principal alvo da Operação Mongoose. Foi uma guerra bacteriológica que usamos para envenenar as plantações. Naquela época, fomos treinados com um pequeno avião controlado pelo rádio. Costumávamos colocar dentro daqueles aviões um vidrinho frágil cheio de fungos. Nos infiltrávamos na ilha, escolhíamos um canavial e fazíamos aqueles pequenos aviões voar no meio da plantação de cana. O fungo se espalhava de forma inacreditável. Assim, danificamos a cana-de-açúcar. A queimada faz parte do ciclo natural da colheita da cana, mas a queimada no momento errado também destrói uma colheita. A manipulação do mercado internacional do açúcar também fazia parte da Operação Mongoose. A CIA entrou no mundo das altas finanças e das corretagens internacionais em seus esforços de derrubar Fidel Castro. O corretor da Bolsa de Londres, James Rusbridger, foi contatado pela agência em 1963. A CIA me pediu, em termos bastante simples, para quebrar o mercado do açúcar de Cuba. Fui contatado por um amigo em Nova York que também estava no comércio de açúcar. Aí me encontrei com alguns jovens muito bem vestidos que se identificaram como sendo da agência ou da CIA. E eles me apresentaram um plano bastante bizarro. Eles queriam abaixar o preço do açúcar em Londres e arruinar a economia de Cuba. O que eles estavam dizendo era, vamos acabar com o açúcar, vamos baixar o preço e prejudicar Cuba. Pensei, bem, vamos fazer um teste para ver até que ponto eles estão sendo sinceros. E eu disse, bem, antes de começarmos com essa ideia maluca, se vocês quiserem seguir em frente com ela, queremos $500 mil. Isso naquela época, em 1963, era muito dinheiro. Quando desembarquei no aeroporto de Heathrow, no dia seguinte o dinheiro já estava em Londres. É claro que espalhamos os pedidos de vendas por nossas diferentes companhias em diferentes partes do mundo, para não ficar comprovado que uma pessoa estava fazendo todas as vendas. E no devido tempo, o preço começou a cair. Mas, na verdade, não acho que isso tenha tido alguma coisa a ver com nossas vendas. Acho que eu tive uma visão perfeitamente pragmática de que a CIA queria investir muito dinheiro em nós, na forma de comissões. Eu queria ter o maior prazer em aceitar. Quero dizer, eu disse desde o início que eu achava que não ia dar certo, que aquilo tudo não passava de uma piada. É por isso que eu tenho medo das agências de inteligência. De tempos em tempos, alguns indivíduos entram em cena, e é muito importante fazer com que eles desapareçam.
Cheguei a acreditar que seria desejável ter um pequeno escritório que desenvolvesse as técnicas e os métodos para ações executivas. Ações voltadas para um indivíduo particularmente ameaçador, perigoso, em outro país. Uma ação com o objetivo de imobilizá-lo. Treinamos um grupo de 3 pessoas que iriam fingir ser de uma equipe de cinegrafistas para a Venevision, uma emissora venezuelana de televisão. A ideia era esconder uma arma dentro da câmera de TV e, no meio de outros 800 repórteres, executar Fidel Castro. Fomos falar com o nosso supervisor e ele nos deu um rifle com mira telescópica, um rifle muito poderoso. Ele já deveria saber o local do atentado. Isso significa que eles já haviam encontrado um local em Cuba que Fidel Castro costumava frequentar, onde nós iríamos acabar com ele. Fidel era conhecido como um cara que gostava de mergulhar e recolher conchinhas no fundo do mar. E a ideia era encontrar uma concha com aparência bastante exótica e plantá-la ali para que ela parecesse muito atraente para um cara que mergulhasse com máscara e todo o equipamento. Ele deveria pegar aquela linda concha e iria levá-la para sua coleção. E quando ele a tocasse ou a pegasse, assim como uma mina, ela deveria explodir. E nós nos livraríamos dele. Os cubanos com quem eu trabalhei tentaram matá-lo uma vez quando os primeiros cosmonautas russos estavam ali. Não conseguiram porque eles tentaram matá-lo com uma bazuca, mas o mecanismo ficou molhado quando eles levaram a arma para Cuba. Eles conseguiram entrar no prédio e chegaram a mirar e tentaram disparar a arma, com a qual eles provavelmente não teriam matado apenas Fidel Castro, mas teriam acabado com os cosmonautas também. Eles me mostraram uma caneta com uma agulha muito fina. A caneta poderia ser carregada com veneno, como se fosse uma seringa. Eu achei aquilo muito desagradável. Eu não achava que aquilo fosse uma coisa viável. Não estávamos acostumados a lidar com esses instrumentos. De explosivos, um rifle, um silenciador. Éramos homens de luta. Eu não era um fanático. Orlando Cobella, um decepcionado colega de Fidel Castro, foi contatado pela CIA, mas quando planejava a tentativa de seu assassinato nos clubes noturnos de Havana, ele foi notado por Israel Bear, da contra-espionagem cubana. Começamos a notar que Cobella ia a diferentes cabarés todas as noites, o Tropicana, o Capri. Ele passava o tempo todo com o mesmo grupo de pessoas, conversando de forma suspeita. Eles costumavam beber demais e gastavam grandes quantias de dinheiro. Nós sabíamos que ele era capaz de cometer um crime, porque já havia liquidado um torturador no governo de Batista em um cabaré. Então, nós nos infiltramos no grupo dele. Ele adiou a execução do plano além do tempo que os americanos queriam, e tomamos conhecimento da trama alguns dias antes da data em que ela deveria ser executada. Orlando Cobella, que já havia lutado em Sierra Maestra com Fidel, foi detido e condenado a 15 anos de prisão. No total, Bear impediu mais de 25 tentativas contra a vida de Fidel Castro e conseguiu se infiltrar com sucesso em praticamente toda a operação da CIA contra ele. Inclusive um para assassinar Fidel em uma passeata diante do Palácio Presidencial. O plano era aproveitar a passeata gigante diante do Palácio do Governo com a presença de Fidel Castro. Quando a passeata começasse, eles atirariam de um apartamento voltado para o terraço norte com uma bazuca fornecida pela CIA. Achamos alguma coisa em comum na construção daquele apartamento. Ele era consideravelmente menor por dentro do que por fora, e consideravelmente menor do que todos os outros apartamentos do prédio. Atrás de uma parede falsa, encontramos uma bazuca americana, 2 submetralhadoras e foguetes de origem tcheca. Sei de pelo menos 26 planos de assassinato com o apoio da CIA, mas penetramos em todos eles. Em todos eles. Meu chefe, na época em que iniciamos a operação, me disse com todas as letras que aquilo era o que o presidente queria e era o que o presidente ordenava. A expressão eliminar uma pessoa ficou em minha mente e nunca mais a esqueci. Ela cobre tudo. Nós não faríamos nada sem a aprovação presidencial.
E nenhum presidente vai assinar um papel dizendo eu quero que você mate alguém ou elimine alguém. A coisa não funciona assim. Tenho certeza de que Bob Kennedy sabia que algumas ações estavam sendo executadas. E se Bob sabia, tenho certeza de que o presidente também sabia. Bob não teria feito nada sem o conhecimento do presidente. Che Guevara, que foi o segundo no comando de Fidel Castro, foi à Bolívia em 1967 para incitar uma revolução naquele país. Os Estados Unidos viram isso como uma resposta de Fidel Castro à Operação Mongoose. Agora, com a queda do comunismo, é difícil ver a ameaça. Mas quando Khrushchev estava falando sobre a assistência para a liberação nacional no mundo todo, tínhamos Che Guevara percorrendo a América Latina, tentando incitar a revolução, colocando todo o continente contra os Yankees. Ele era uma ameaça real e tornou-se um grande símbolo da revolução, ameaçando derrubar os regimes e substituí-los por um regime ligado a Fidel Castro. Eu o via certamente como um inimigo do povo da Bolívia. E, na verdade, ele era um inimigo dos Estados Unidos e da China. A operação para localizar e capturar, se possível, Che Guevara foi uma operação da CIA, controlada pela estação e com a cooperação de bolivianos no campo. Voltaremos. A revolução entre os povos da América Latina, exatamente o que a CIA queria impedir. Um cubano que trabalhava para a CIA, Félix Rodrigues, foi enviado para ajudar os bolivianos a encontrar Che Guevara. O que ninguém sabia é que Fidel Castro e Che Guevara haviam se desentendido. Fidel queria consolidar seu poder em Cuba e, na verdade, ficou feliz quando Guevara saiu do país. Félix Rodrigues havia lutado na Baía dos Porcos, era um especialista em táticas de guerrilha e contra a insurgência. Para essa missão, ele contou com o exército boliviano. Guevara usou um disfarce para entrar na Bolívia. Junto com 30 cubanos, sua base de operações ficava no alto das montanhas dos Andes. Félix Rodrigues estava ali também. Acho que ele era um homem que foi abandonado. Aparentemente foi para lá sem as bênçãos de Fidel. Não recebeu o apoio de Fidel. Naquela ocasião, Guevara estava seguindo a linha chinesa e Fidel era muito mais adepto da linha soviética. Assim, até o Partido Comunista na Bolívia o abandonou. Ele foi o único guerrilheiro que eu conheço que nunca recrutou um único camponês na área. As únicas pessoas com as quais ele contava, as que estiveram com ele desde o início até o fim, eram as pessoas que ele levou de Cuba, os oficiais cubanos. Acho que isso foi muito significativo. Guevara havia se tornado uma figura mítica. A despeito da falta de apoio na Bolívia, ele era um símbolo do inconformismo e da rebelião para os jovens do mundo inteiro. Para eles, ele era um herói a ser cultuado. Mas nas montanhas dos Andes, ele e seu pequeno grupo enfrentavam uma luta inclemente contra o exército boliviano. Guevara era um lutador valente e tático e ganhou o respeito dos que o capturaram. Senti emoções confusas quando cheguei lá. Ali estava o homem que havia assassinado muitos concidadãos meus. Mesmo assim, quando eu vi do jeito que ele estava, praticamente esfarrapado, era um homem abatido, destruído, capturado. Ele estava deitado no chão sujo. As mãos estavam amarradas às suas costas e suas roupas estavam rasgadas. Cheguei a sentir pena dele. Rodrigues esperou pelas ordens, aproveitando o tempo para fotografar documentos apreendidos. While photographing the diary, a telephone call came.
Quando estávamos fotografando o diário, tocou um telefone na sala ao lado. Era a ligação que dava a ordem 500-600. 500 era Che Guevara, 600 era Execute-me. Eu atendi o telefonema. Rodrigues sentiu simpatia pelo prisioneiro exausto e derrotado, mas também recebeu a ordem de seu superior boliviano. Ele me disse que eu podia matá-lo se quisesse, porque ele sabia todo o mal que Guevara havia feito ao meu povo em meu país. E a última coisa que ele me pediu foi dar-lhe minha palavra de honra de que eu levaria de volta o cadáver de Che Guevara às 3 horas daquela tarde. Mas uma professora primária chegou ao local onde eu estava, por volta de 12:30, trazendo um rádio de plástico. Ela me disse: "Capitão, por que o senhor vai matar o prisioneiro?" E eu perguntei a ela: "Por que está me dizendo isso?" Ela olhou para mim e disse: "O senhor sabe." E me mostrou o rádio e disse que o rádio já havia informado que Che Guevara havia morrido no campo de combate. Naquele momento, então, achei que não havia mais tempo a perder. Se o rádio já havia transmitido, as ordens não haviam sido mudadas. Então, fui até o quarto onde ele estava sentado em um banco e disse: "Comandante, sinto muito, tentei ao máximo." Foi tudo que eu disse, e ele entendeu. Ele olhou para mim e ficou branco como uma folha de papel. Nunca vi uma pessoa perder a expressão daquele jeito. Seu rosto ficou completamente branco, mas ele manteve a compostura. Olhou para mim e disse: "É melhor assim. Eu jamais teria sido capturado vivo." Eu fui até onde ele estava e disse que ia atirar de cima para baixo e não de baixo para cima. Mas aquele homem deveria morrer em combate. Então ele disse: "Sim, meu capitão. Sim, meu capitão." Ele tomou emprestado uma M2 de um tenente que estava no local. E eu saí dali. Era 1h da tarde quando saí dali. À 1h10, hora da Bolívia, ouvi os tiros. Olhei para meu relógio para me lembrar da hora em que Che Guevara foi morto. Acredito que se eles o tivessem mantido vivo, teria sido um erro. Além disso, eu estaria assumindo uma responsabilidade histórica da qual poderia me arrepender pelo resto da vida. Então deixei a história seguir seu curso e ela o seguiu. Nós olhamos para o corpo, 2 capitães e eu, e nos abraçamos sobre o corpo. E um dos capitães disse: "Acabamos com as guerrilhas na América Latina." Eu olhei para ele e disse: "Meu capitão, se não terminamos, pelo menos as adiamos por um bom tempo." Ele acabou sendo reverenciado como um mártir, que foi deitado sobre uma laje de pedra, pálido e com cabelos longos. Ele tinha uma assustadora aparência de Jesus Cristo, que foi notada por algumas pessoas. E aquilo não foi uma boa publicidade, não foi uma boa propaganda para a operação de sua morte. Não pensei que fosse durar, mas aquela imagem aumentou o mito de que Guevara foi realmente um herói revolucionário. Infelizmente, não pudemos impedir que os bolivianos fizessem fotos, mas aquilo não foi bom. A captura de Che Guevara foi o ponto alto da longa associação de Félix Rodrigues com a CIA. Este é meu quarto na Flórida, onde guardo minhas recordações, as lembranças de minha carreira. Esta é a arma que usei, tem balas cubanas. Aqui estão minhas iniciais, e desse lado, sob esta bolha de plástico, estão as últimas cinzas do cachimbo de Che Guevara. Ele fumou pouco antes de morrer. Eu as tirei do cachimbo e guardei um pouco aqui. Tenho também a fotografia da mão dele, que foi cortada e enviada a Cuba em 1967. Fidel guardou a mão dele em Havana e estou sabendo que ela está bastante deteriorada agora. Ela foi enviada para ele da Bolívia e ele a manteve lá só para mostrar para os visitantes ilustres de Cuba.
Com a morte de Guevara, a exportação da Revolução Cubana passou para o Chile, onde, em setembro de 1970, o marxista Salvador Allende venceu as eleições presidenciais. A posse de Allende foi programada para novembro. A CIA ficou preocupada. Allende não fazia segredo de sua admiração por Fidel Castro. E Fidel não fazia segredo quanto ao fato de que via nessa posse a grande porta de entrada para que a grande revolução se alastrasse pelo resto da América Latina. Agentes da inteligência cubana viajaram para lá, estabelecendo bases para trabalhar na Argentina e em outros países da América do Sul. Che Guevara havia sido derrotado há pouco tempo na Bolívia, mas havia uma chance real de um renascimento do movimento revolucionário. Vendo os eventos no Chile como um outro avanço dos comunistas, o presidente Nixon ordenou a intervenção da CIA. Entramos muito tarde no jogo, porque a administração daquele tempo, a administração do presidente Nixon, não reconheceu o problema que estava para surgir com a posse de Allende na época. E a despeito de advertências por parte da agência que o governo deveria perceber o que estava havendo e autorizar que alguma coisa deveria ser feita, já era basicamente tarde demais. Demora algum tempo para que sejam acertados os movimentos fundamentais para a operação, determinar os melhores agentes para o local, obter o tipo de equipamento necessário, conseguir todo o material impresso, colocar o dinheiro nas mãos certas, manter a coisa toda em segredo. Com ordens secretas do presidente, a CIA começou a tentar derrubar Allende por todos os meios. Allende conseguiu a maioria dos votos, entre a apuração e a Assembleia. Foram envidados todos os esforços para ver se seria possível caluniá-lo pela imprensa. Helms, que não estava de bom humor, disse que havia voltado de um encontro com o presidente e com Kissinger, com ordens de tomar certas ações com relação ao Chile. Então ele disse, aqui estão as anotações que eu fiz. Há uma chance em 10 que a embaixada não seja envolvida. Você tem 10 milhões de dólares para gastar. Você pode ter tudo o que quiser. Ele não se importou com os riscos políticos. E talvez existam algumas outras condições. Não conseguimos entender como é que poderíamos tirar do poder um homem que havia sido eleito legalmente no Chile, conhecendo o Chile tão bem quanto conhecíamos. Como é que, entre as eleições de 4 de setembro e sua posse em 5 de novembro, eles iriam impedir que ele assumisse o poder? Isso não poderia ser feito. Acho que o presidente não se preocupava com o que pudéssemos fazer, desde que Allende não fosse o presidente do Chile. A única ação possível naquelas circunstâncias teria sido um golpe. A primeira coisa que deveríamos fazer era analisar quais seriam os oficiais que aceitariam um golpe. E acho que a segunda parte do plano era iniciar atividades de propaganda e atividades econômicas, para criar uma situação propícia para o golpe, para que os que participassem dele pudessem contar com nosso apoio. Os militares chilenos eram muito profissionais. Eles haviam sido treinados pelos prussianos e sentiam muito orgulho do fato de serem incorruptíveis e de serem uma das poucas forças militares na América Latina que não dava golpes. Algumas pessoas não se corrompem, não dão golpes. No entanto, alguns oficiais aceitaram a ideia e receberam armas como um gesto de apoio por parte da CIA. Eu ordenei pessoalmente as armas. Nossa primeira questão é loucura enviar armas para os militares que se decidirem a participar do golpe. Existem muitas armas no Chile, então para que eles iriam querer granadas de mão e algumas armas portáteis? Mas se isso era o que eles queriam para serem os responsáveis pela ação que o presidente queria, achamos que deveríamos dar alguma coisa a eles. As caixas não eram muito grandes. Abri uma delas. Havia armas pequenas e algumas granadas. Eu as enviei a Santiago. As armas acabaram sendo um problema quando o general René Schneider, do Chile, que era contrário a qualquer golpe, foi morto durante uma tentativa de sequestro. No momento em que o general Schneider foi morto pelo segundo tenente, minha reação imediata foi dizer, tragam as armas de volta. E nós as trouxemos, por mala diplomática. Houve a preocupação de que nossas armas pudessem ter sido usadas para matá-lo. E eu fiquei terrivelmente preocupado de que pudéssemos estar envolvidos no assassinato, porque isso nunca fez parte de nossos planos. A agência tinha conhecimento do plano de sequestro, mas não o aprovamos e o rejeitamos, pelo que eu estou sabendo. E queríamos que os militares participantes do golpe soubessem que a agência estava por trás deles, que mostrávamos boa-fé. E foi por isso que as armas foram usadas, simplesmente como uma questão de boa-fé. E ninguém esperava que Schneider fosse morto, digamos, no exercício. Os próprios conspiradores não queriam que isso acontecesse.
As armas haviam cumprido seu propósito. Agora a CIA precisava enviar novos sinais de que ainda estava por trás dos conspiradores do golpe. Normalmente a gente faz isso prometendo dinheiro e prometendo reconhecimento sempre que acontece um golpe, desde que o golpe seja bem sucedido. E é isso que a maioria dos conspiradores quer. Eles querem o reconhecimento dos Estados Unidos como uma potência política. Nós poderíamos ter garantido isso como parte do programa. O embaixador dos Estados Unidos, Edward Corey, reclamou que não havia tomado conhecimento dos planos da CIA. Eu havia descoberto que a CIA, contrariamente às ordens específicas para que ela e qualquer americano não tivessem nada a ver com a organização de extrema-direita, Pátria e Liberdade, havia mantido contato. E eu acrescentei, só Deus sabe o que mais eles estão dispostos a fazer. Eu disse que se os Estados Unidos fizessem qualquer tentativa de outro golpe antes da posse de Allende, direta ou indiretamente, as consequências para o presidente seriam piores que as da Baía dos Porcos. It would boomerang on the president worse than the Bay of Pigs. O golpe frustrado significou que Salvador Allende tomou posse como presidente do Chile em novembro de 1970, mas a agência continuou com seus esforços para derrubá-lo. La CIA no hay que mirarla como un organismo autónomo. La CIA forma parte del poder. A CIA não pode ser considerada uma organização autônoma. Ela faz parte da estrutura de poder do governo americano. Portanto, o governo do Sr. Nixon tem responsabilidade pela queda do nosso e pelo fim da democracia no Chile. O governo de Nixon em la caída de nosso governo e en el fin de la democracia en Chile. Dinheiro da CIA foi usado para apoiar ações contra Allende através de grupos de oposição como o Pátria e Liberdade. A organização Pátria e Liberdade era uma organização violenta de extrema-direita. Chegamos a dar uma vez um apoio financeiro limitado à organização. Imagino que eles iriam se envolver em atentados com bombas contra usinas de força e outras instalações, dependendo de qual viesse a ser a situação. Em outras palavras, eles estavam se desenvolvendo para ter a capacidade de executar o tipo de guerrilha paramilitar, semelhante às atividades terroristas. Uma das coisas que causaram mais danos a Allende foi uma greve de caminhoneiros em 1973, para a qual a CIA contribuiu com fundos. A greve parou o país. E quando começaram a faltar alimentos e transportes, o povo saiu às ruas para protestar. Nosso governo foi muito difícil de conseguir dólar, obter dólar, de tal maneira que todos os actos de saúde... Eles dificultaram ao máximo para nós ou para qualquer chileno a compra de dólares. Daí todas as operações de sabotagem patrocinadas pela CIA. A ajuda dada aos caminhoneiros ficou muito barata para eles, porque o valor do dólar estava bastante alto. E imediatamente depois do golpe, todas as mercadorias voltaram às prateleiras das grandes lojas. Tudo aquilo fez parte de uma campanha financiada pela CIA, bem como editoriais no jornal El Mercúrio, que contribuíram para uma atmosfera de tensão e pânico, e estabeleceram uma distância entre nosso governo e a classe média, uma coisa que acabou sendo fatal. Imagino que a CIA deve ter investido cerca de 10 milhões de dólares para desestabilizar nosso governo. A coisa toda foi muito barata. Nós não sabíamos o que estava acontecendo nas Forças Armadas, porque os militares representavam uma importante força política naquele país. Assim precisávamos saber como é que estava o moral da tropa, quais eram suas ideias e para onde eles estavam indo. Assim, mantivemos contatos com os militares para obter esses dados. Quando estávamos nos aproximando daquele dia de setembro de 1973, os contatos estavam nos dizendo que o golpe era viável, que as atitudes e o moral nas Forças Armadas eram favoráveis a um golpe. A CIA se manteve em contato com os líderes militares que finalmente derrubaram Allende. O Palácio Presidencial foi atacado. Após algumas horas, Allende concordou em se render, mas acabou cometendo suicídio. Estamos falando aqui de inteligência em tempo real. A televisão transmitiu várias notícias descrevendo como Allende havia morrido. Para mostrar que ele havia se rendido, as pessoas que o apoiavam foram mostradas deixando o palácio. Sua amante estava à frente de uma fila de pessoas. Houve um momento em que o presidente se separou das pessoas, sentou-se em um sofá e colocou sua metralhadora entre os joelhos e puxou o gatilho.
Quando ocorreu o golpe militar, fiquei muito feliz. Não era a minha solução preferida, mas fiquei feliz quando aconteceu. Para mim, foi uma vitória importante na Guerra Fria. O que estávamos fazendo no Chile deve ser visto em termos de Guerra Fria. Entramos no Chile por causa da concorrência com a União Soviética em âmbito mundial. Desencadeamos operações contra o regime marxista. O regime marxista foi derrotado. Foi uma vitória para os Estados Unidos na Guerra Fria. O que se seguiu foi uma ditadura militar. Os generais chilenos iniciaram uma política de crimes e repressão contra seus oponentes. As famílias dos desaparecidos, como eles são conhecidos, mantêm viva a lembrança deles com fotos e flores. Eu acho que isso teve um impacto importante e significativo. Sem nossa ajuda, a oposição chilena provavelmente não teria conseguido o que conseguiu. Acho que tivemos uma grande influência em ajudá-los em sua luta, não só em termos do dinheiro que lhes demos, mas em termos do nosso apoio moral à sua luta. A ação militar e o que vem depois nunca mudam o curso da história. Ela desvia o curso da história talvez 3 ou 4 graus, mas algumas vezes isso é suficiente. É a diferença entre receber uma bala na cabeça e receber uma bala aqui. A distância é muito pequena, mas pode ser suficiente para fazer toda a diferença no mundo. Washington fez perguntas sobre o papel da CIA. Redigi uma diretiva ao nosso pessoal em Santiago, se não me engano. Foi alguma coisa sobre o efeito. Sei que podemos ser acusados por ele, mas, não obstante, precisamos ser capazes de dizer que não nos envolvemos em um golpe e precisamos ser capazes de testemunhar, etc., sobre nossa linha de conduta. Bem, obviamente, o golpe aconteceu. É claro que a CIA foi acusada pelo golpe, como eu havia antecipado. E devido às acusações contra a CIA pelo golpe, surgiu a primeira expressão de controle por parte do Congresso. O Chile foi apenas o clímax de crescentes preocupações no Congresso de que a CIA seria um elefante selvagem fora de controle. Em 1975, o senador Rank Church exigiu explicações da agência. Vocês forneceram alguns dos dispositivos que teriam permitido à CIA usar esse veneno para... Sim, fornecemos. Para matar pessoas? Com o uso de uma arma que dispara dados? Sim, sim, senhor senador. Qual é o alcance dela? Acho que uns 100 metros. Acho que é isso, uns 100 metros. Como um instrumento mortal, é o mais eficiente que se pode conseguir, não é? É uma arma muito poderosa. Bem, eu achava que era. Nossa sobrevivência estava em jogo porque, lembre-se que estávamos em um período de intensa disputa política após o episódio Watergate, que levou o presidente a deixar o cargo por bons motivos. Não obstante, houve uma comoção popular. Tivemos o movimento contra a guerra, que foi muito hostil à CIA, obviamente por vários motivos, no mundo inteiro. Tivemos várias acusações a respeito da CIA no Chile e todos os outros problemas dessa natureza. E eu achava que, no mínimo, a questão de ter havido ou não uma autorização para que a CIA realizasse ações secretas estava em aberto. Além disso, a própria existência da agência estava em jogo. Um juiz federal condenou hoje o ex-diretor da CIA, Richard Helms, a 2 anos de prisão por ter mentido à comissão do Senado sobre as operações da CIA no Chile. Richard Helms usa sua sentença como uma medalha de honra. Ele discordou intensamente com Colby sobre a decisão de revelar os segredos ao Congresso. Descobri que, na verdade, os chilenos não deveriam receber informações que tinham o objetivo de ajudá-los em um esforço de inteligência em seus esforços para encontrar pessoas que haviam praticado delitos leves, ou haviam feito coisas erradas, ou haviam desobedecido ordens. Em outras palavras, eles desencadearam uma verdadeira caça às bruxas. E, obviamente, eu me arrependo disso. Na verdade, eu me lembro que passei muito tempo pensando que isso foi uma traição a tudo que nos asseguraram quando montamos esta organização.
que teríamos nossos segredos e teríamos nossas informações confidenciais e nossas fontes e todo o resto. E que ninguém iria, de nenhuma forma, nos forçar a revelar fontes, métodos e todos os tipos de informações para o público que não pertencia aos nossos quadros. Aquilo foi uma traição à nossa crença de que deveríamos administrar uma organização de informações secretas e que poderíamos manter seus segredos. Não acho que teria sido possível manter todos os segredos. O que eu tentei fazer foi diferenciar os segredos que eram importantes manter, tais como os nomes de nosso pessoal no mundo inteiro, e os segredos que, na verdade, não precisavam ser mantidos, tais como algumas coisas que havíamos feito e que não deveríamos ter feito. Se eu tivesse tentado manter aqueles segredos, teria sido acusado de estar acobertando ações ilegais. Acho que eu fiz a única coisa que era possível fazer. Sei que algumas pessoas discordam da forma com que agi, e eu respeito essa divergência de opiniões. É a opinião delas. Minha opinião é que eu salvei a CIA. A CIA sempre foi um braço da presidência. A principal questão agora não era tanto saber se ela havia sido um elefante selvagem no passado, mas quem iria ser responsabilizado por seus atos no futuro. Ela nunca foi um elefante selvagem. Era, por outro lado, uma organização que cumpria prontamente as ordens e dizia: pois não, chefe, podemos fazer. Talvez ela não devesse ter respondido podemos fazer tantas vezes. A agência nunca foi um elefante selvagem em toda a sua história. Ela sempre seguiu ordens. Desde os dias em que planejava invasões como o da Baía dos Porcos, a CIA passava agora por uma dramática mudança. Para melhorar ou piorar, ela passou a sofrer um controle muito maior por parte do Congresso do que por parte do presidente. Pois não, chefe, podemos fazer, saiu de moda. Súbita pressa fosse uma estratégia deliberada. Os belgas esperavam tirar proveito do caos que resultaria. O primeiro-ministro Gaston Naiskins permaneceu como figura central no desenrolar do drama congolês, assim como o aristocrático conde Despremont Linden, que logo se tornaria ministro para assuntos africanos, e o rei Baudouin, que havia conhecido Lumumba no Congo. A campanha eleitoral que se seguiu foi marcada por polêmicas. Foi declarada lei marcial após mais distúrbios e durante algumas semanas as autoridades recusaram permitir que Lumumba falasse em público. Mas apesar disso, seu MNC despontou como o maior partido único. Em junho, o governo foi nomeado. Houve uma disputa em torno de quem assumiria os principais postos. Lumumba seria o primeiro-ministro e ministro da Defesa. O presidente e chefe de Estado, entretanto, seria seu rival Joseph Kasavubu, líder da poderosa tribo Bakongo. Lumumba indignou-se. Outro poderoso líder tribal que não fazia parte do governo era Moisés Tshombe, chefe da província mais rica do Congo, a rica em minerais Katanga, no sul. Ele e Lumumba se odiavam. O secretário particular do primeiro-ministro era Joseph Mobutu. Em algumas semanas, ele se tornaria o chefe do Estado-Maior do Exército e o homem mais poderoso do país. Estamos a 30 de junho de 1960. O dia da independência raiou e o rei da Bélgica percorreu as ruas de Leopoldville com o presidente Kasavubu. O que deveria ter sido um dia de comemoração acabou sendo um dia fatídico para Patrice Lumumba. Na cerimônia oficial não havia espaço para ele falar, um equívoco que escandalizou seu amigo e conselheiro. Eu li o discurso do rei e o de Kasavubu. Fiquei chocado. Me perguntei como aquilo era possível. Em 30 de junho de 1960, um discurso altamente paternalista do meu rei falando sobre Leopoldo II.
das maravilhas que a Bélgica havia feito no século XIX. No dia da independência, quando as pessoas estavam caminhando para a liberdade, foi escandaloso. A independência do Congo é o ápice do trabalho concebido pelo talento de Leopoldo II, empreendido por ele com grande coragem e firmeza, e continuado com perseverança pela Bélgica. Eu corri até a casa de Lumumba e disse: Patrícia, você já leu este texto? Era inacreditável que só o rei e Kasavubu falassem, e não o primeiro-ministro. Quando eles terminarem, eu disse: você deve levantar e falar. Este talvez tenha sido o pior conselho que Lumumba pudesse receber. Guerreiros pela independência, hoje vitoriosos, eu vos saúdo em nome do governo congolês. Todos vocês, meus amigos, que lutaram incessantemente ao nosso lado. Nós fomos ridicularizados, insultados, golpeados o tempo inteiro, porque éramos negros. Nós sabíamos que a lei nunca foi igual para brancos e negros. Quem esquecerá os pelotões de fuzilamento, as prisões brutais daqueles que se recusaram a se curvar ao regime de injustiça, opressão e exploração? Todos ficaram chocados. Aquilo não estava no programa. Eu vi Janssens e Veragem a 2 ou 3 metros de distância. Seu bigode estava tremendo de ódio. Eu vi o rei se inclinar e dizer: senhor presidente, isto estava combinado? E Kasavubu disse: claro que não. Não. Isto estava combinado? E Kasavubu disse: claro que não. Não. Monsieur le Président, était-ce prévu? Et je vois Kasavubu qui lui dit: mais non, bien entendu. E foi assim. O rei ficou furioso e quis deixar o Congo imediatamente. Os belgas não queriam que nada fosse tratado com ele após isso. As pessoas dizem que foi este discurso que determinou o seu fim. Para o governo de Lumumba, a independência logo se transformou num pesadelo. Em 5 de julho, houve uma revolta no exército. As tropas se enfureceram pelo fato da independência não ter mudado nada e os oficiais brancos continuarem no comando. Lumumba afastou o comandante belga das Forças Armadas e promoveu a um posto acima todos os soldados congoleses. Mas a compreensão de que por trás da cena muitos belgas ainda exerciam muito poder foi o estopim. Houve denúncias de mulheres brancas sendo violentadas. E os belgas começaram a abandonar o país. Bruxelas decidiu entrar em ação e enviou tropas da Bélgica, alegando estarem ali apenas para proteger os europeus. Mas logo haveria um confronto armado entre as forças belgas e congolesas. O primeiro-ministro Eyskens insistia publicamente que a missão era estritamente limitada. Estas intervenções militares da Bélgica no Congo têm o objetivo apenas de salvar vidas. Dias após, aconteceu o maior golpe de todos. A província mais rica do Congo, Katanga, comandada pelo antigo inimigo de Lumumba, Moisés Chombe, anunciou sua secessão. Tropas belgas ajudaram a garantir o estado de separação. Os altos lucros produzidos pelas riquezas minerais de Katanga, cobre, diamante, ouro e urânio, sempre retornaram para a Bélgica. Quem controlasse Katanga tinha domínio sobre a maior parte da riqueza do Congo. De acordo com as revelações do escritor e historiador Ludo de White, os arquivos do Ministério das Relações Exteriores da Bélgica mostram que políticos veteranos em Bruxelas planejaram o estado de secessão de Katanga. D'Apremont Leiden era o fiel colaborador do primeiro-ministro. Foi ele o enviado a Katanga
pelo primeiro-ministro belga para organizar a secessão e construir um Estado catanguês, com funcionários e militares belgas. O acesso de Dwight aos arquivos do Ministério das Relações Exteriores também revelou a premeditada decepção belga na época. A versão oficial do governo belga é de que todos aqueles funcionários e oficiais belgas foram postos à disposição do governo catanguês. Mas, na prática, os documentos são muito claros. Todos aqueles funcionários e oficiais estavam seguindo as ordens e a política do governo belga. O governo de Patrice Lumumba estava em crise. Iniciou-se uma resistente guerra civil com Katanga. Lumumba ordenou que os belgas deixassem o Congo. Eles não deixaram. Ele expulsou diplomatas belgas. Então ele recorreu às Nações Unidas, mas ao mesmo tempo começou a angariar ajuda onde quer que fosse. De forma decisiva, ele avisou que poderia pedir ajuda à União Soviética. Isso gerou um mal-estar em toda a capital ocidental. Não acho que ele era um comunista. Ele pensou que poderia usar os russos, primeiro para assustar os poderes ocidentais e, segundo, para fornecer a ajuda técnica de que ele precisava. O temor de uma grande guerra territorial no Congo deixou as Nações Unidas em estado de alerta. Seu secretário-geral, Dag Hammarskjöld, acreditava que somente a ONU poderia evitar o desastre. Mas a própria ONU era um campo de batalha da Guerra Fria e o Congo estava sendo implacavelmente arrastado para o confronto. As primeiras tropas da ONU chegaram com incrível rapidez, mas imediatamente se viram impedidas. As tropas belgas permaneceram a postos e os oficiais belgas minaram os esforços internacionais. Está registrado nos relatórios da ONU que a equipe civil belga impossibilitou os especialistas civis da ONU de exercerem o seu trabalho adequadamente. O militar representante da Secretaria-Geral era o brigadeiro Indarje Tiriki. Ele percebeu como até mesmo os belgas que haviam sido expulsos continuavam influenciando secretamente os principais líderes congoleses, incluindo Mobutu, então chefe do Estado-Maior do Exército, e o presidente Kasavubu. Nos primeiros dias, a embaixada transferiu-se para Brazzaville, do outro lado do rio, mas toda noite eles vinham visitá-los, o que não era do conhecimento da ONU. E só descobrimos quando Mobutu decidiu que gostaria de ter um oficial de ligação indiano. Este oficial da ONU tornou-se um espião no campo de Mobutu. E este jovem se infiltrou tão bem que ficava horas sentado, tomava champanhe e brandy, e à meia-noite os belgas chegavam. O exército estava influenciando Mobutu com essas visitas noturnas. Eles estavam envolvidos no gabinete de Kasavubu. Estavam controlando o governo em Leopoldville, em todos os níveis. Ao mesmo tempo, o dinheiro da Bélgica estava sendo trazido secretamente para dentro do país para financiar apoio sigiloso aos inimigos de Lumumba. Il m'avait mis à disposition quelques millions. Eles me davam. Eu tinha milhões à minha disposição. Louis Marlière havia sido oficial do exército colonial belga. Agora ele era um dos que faziam frequentes viagens até o Congo, cruzando o rio em Brazzaville, francesa, com a ajuda de um passaporte francês. Em Bruxelas, eles sabiam que este homem devia ser retirado. Todos sabíamos, ministros, políticos. Não era preciso que ninguém nos dissesse. Os congoleses também sabiam. Cada vez mais desesperado, Patrice Lumumba saiu numa viagem internacional para angariar apoio. Seu relacionamento com o secretário-geral da ONU ia mal. Ele frustrou-se em função da ONU não ter dado fim à secessão de Katanga e nem ter feito as tropas belgas deixarem o Congo. Em Nova York, ele fez um apelo pessoal a Dag Hammarskjöld. A paz no Congo depende das tropas belgas se retirarem imediatamente. Nós contamos com a Secretaria-Geral da ONU para nos trazer uma conclusão rápida. Mas em Bruxelas eles tinham planos diferentes.
Segundo o conselheiro do presidente Kasavubu, o primeiro-ministro belga Gaston Eyskens havia consolidado sua decisão. Em Bruxelas, o primeiro-ministro Eyskens me chamou e disse: Kasavubu precisa destituí-lo, e isso pode ser feito dentro da Constituição. Eu disse: mas o rei pode destituir alguém dessa forma? É preciso ter uma razão legal. Mas Eyskens permaneceu firme e disse para mim: diga a Kasavubu que ele precisa destituir Lumumba. Então, de volta ao Congo, os soviéticos supriram Lumumba com aviões de transporte, caminhões militares e, segundo suspeitava-se, armas. Lumumba sempre negou ser comunista, mas o embaixador dos Estados Unidos referia-se a ele como Lumumbavitch. Eu lembro de Timberlake, o embaixador americano, dizendo: pelo amor de Deus, ajude-nos a nos livrar de Lumumba. Ele é um comunista. Ele havia facilitado o jogo para os guerreiros frios da América. Os Estados Unidos lamentam a ação unilateral da União Soviética em suprir o Congo com aeronaves e outros equipamentos com propósitos militares, agravando desta forma uma já difícil situação onde africanos estão matando outros africanos. Para a maioria de nós, era visível que os russos estavam fazendo um grande esforço para tomar o poder. E por este motivo, isto se tornou o principal problema da Guerra Fria. 67 dias após ter subido ao poder, Patrice Lumumba foi exonerado. Isso ocorreu através de um pronunciamento do presidente Kasavubu no rádio. Eu exonero o primeiro-ministro, Sr. Patrice Lumumba, e alguns outros ministros. Lumumba revidou. Ele foi ao parlamento, buscou e conseguiu 2 votos de confiança e anunciou que estava exonerando Kasavubu. O país estava efetivamente sem comando. O inevitável aconteceu. O exército aproveitou o espaço vazio liderado pelo coronel Mobutu, o homem que Lumumba havia contratado como seu secretário particular poucos meses antes. Dias antes do golpe, Mobutu garantiu a fidelidade das tropas, pagando aos soldados rebelados seus salários atrasados. O dinheiro veio de fora. O golpe de Estado estava sendo planejado com o envolvimento de várias embaixadas ocidentais. Quem tinha o maior controle? Obviamente, os Estados Unidos da América, como o principal país no sistema ocidental. A Inglaterra e a França estavam envolvidas. Os russos, do outro lado, estavam apoiando Lumumba de outra forma. Patrice Lumumba foi então posto em prisão domiciliar informal na residência do primeiro-ministro. Ele estava cercado por 2 cordões militares. O primeiro era das tropas da ONU enviadas para protegê-lo. O segundo, ao redor deste, era de soldados de Mobutu que queriam prendê-lo. Os arquivos no Ministério das Relações Exteriores da Bélgica deixaram claro que o Ocidente ainda temia o retorno de Lumumba ao poder. Determinados a evitar isso, vários países ocidentais começaram a conspirar para garantir uma solução permanente. Em relatórios internos, ficou claro que eles temiam que a qualquer momento Lumumba voltasse ao poder. E naqueles dias veio a primeira ordem do braço direito do ministro para Assuntos Africanos da Bélgica, que deu sinal verde para a organização de uma ação de comando contra Lumumba, a Operação Barracuda. Isto foi organizado na capital congolesa pelo